Bom dia, sexto ano B, tudo bem? Professora Leda, professora de português, nossa escola municipal, Centro Educacional Ebenezer Gueiros. E hoje, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar prefixo e sufixo. Vocês já viram falar neste conteúdo? Pois tem no livro de vocês na página 58. Depois da aula, vocês vão pegar o livro de vocês na página 58 e 59. Não é para fazer atividade, é só para vocês lerem assim, o que lá tem falando, o que é prefixo e o que é sufixo, só para acrescentar. Mas não é para fazer nada de atividade ainda, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo prefixo. Então, prefixo. O que seria um prefixo, gente, na língua portuguesa? Elemento apresentado ao início de uma palavra. Eu vou acrescentar algo no início de uma palavra. Então, eu chamo de quê? De prefixo. Vou acrescentar letras, digamos assim, mas para ver se vocês entendem melhor. Eu vou colocar outras letras, uma sílaba, uma letrinha, que a gente chama de elemento, antes da palavra primitiva. Aí eu vou formar uma nova palavra. Aí eu coloco, quando eu coloco antes da palavra primitiva, daquela palavrinha, para eu conhecer uma outra palavra, eu coloco um prefixo. Prefixo é o que vem antes da palavra, que vem no início da palavra. Assim, antes não, no início da palavra. Então, mais uma vez, prefixo, elemento acrescentado ao início de uma palavra. Pronto. Vejam o exemplo. Olha, a tia botou até separadinho. Tem, ó, a palavra adequado, não tem? Antes de adequado, tem o quê? IN, aí eu coloquei o sinalzinho de mais. Quer dizer o quê? Mais adequado é igual o quê? Inadequado. Então, isso aí a gente chama de quê? De prefixo. Esse IN a gente chama de prefixo, que a gente acrescentou no início da palavra. Ou seja, eu coloquei no início da palavra adequado. Aí ficou a palavrinha o quê? Inadequado. Outro exemplo. Mais legal. Eu tenho a palavra legal, que foi que eu coloquei no início da palavra legal. O I, que ficou o quê? Ilegal. Certinho, uma coisa que não é certa, que não está correta. Aí vem o outro, que é o IM mais possível, que é igual o quê? Impossível. O que foi que eu coloquei no início da palavra possível? IM, que é chamado de quê? De prefixo. Prefixo é o que vem no início da palavra, tá? Então, IM mais impossível mais possível é igual impossível. Entenderam? IM mais próprio é igual impróprio. Então, o que foi que eu coloquei no início da palavra própria? IM. No início da palavra possível. IM. No início da palavra legal. I. No início da palavra adequado. IN. Todos esses elementos são chamados de quê? De prefixo. Que quando eu junto com a palavra, vai o quê? Derivar uma outra palavra. Ou seja, o que era adequado ficou inadequado, o que era legal ficou ilegal, o que era possível ficou impossível e o que era próprio ficou impróprio. Entenderam aí o que é prefixo? Pois agora vamos para sufixo. Ah, professora, sufixo, gente, é mais fácil ainda. Sufixo. Acréscimo de elemento no final de uma palavra. Prefixo é no início da palavra. Sufixo que é que a gente acrescenta no final da palavra. Veja os exemplos. Eu tenho sabor. Sabor é a palavra. É primitiva, né? Sabor. Mas se eu coloco oso, vai ficar o quê? Saboroso. Então, o que foi que eu acrescentei depois do sabor? O oso. Então, aí é chamado de quê? Sufixo, que vem no final da palavra. Causa mais dor, fica o quê? Causador. Olha o que foi que eu acrescentei no final de causa. O D-O-R, que ficou causador.
Pronto. Sabor, mas é ar. Que palavra eu vou? Sabor, mas é ar. Que palavra vai surgir? Saborear. Então, gente, o A, o E, o A e o R é o quê? Um sufixo que eu coloco no final da palavra. Atual mais mente. Gente, atual. Mais mente fica o quê? Atualmente. Que foi que eu coloquei no final de atual? Mente, que formou a palavra atualmente. Triste, mais mente. Tristemente. Então, todos esses elementos que eu coloquei no final de cada palavra são chamados de quê, pessoal? Sufixo. O que se coloca no início da palavra é chamado de quê? Prefixo. Não é facinho? Tia, beleza, professora Leda. E agora, para nós finalizarmos a nossa aula, nós vamos estudar o quê? Derivação prefixal e sufixal. Ih, professora, é complicado. Não é complicado. Derivação é a palavra que você lembra o quê? Uma palavra que é derivada de outra, né? Derivação são palavras que vêm de outra. Só que essa palavra derivação, prefixal e sufixal, porque essa palavra, nós estudamos prefixo separado e sufixo separado. Agora nós vamos estudar a palavra que tem prefixo e que tem sufixo. Por isso que chama derivação prefixal e sufixal. O que é que diz aqui? Diz que o quê? Derivação prefixal e sufixal. Acréscimo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Não é facinho? Eu vou colocar ao mesmo tempo, vou colocar o prefixo e vou colocar o sufixo na palavra primitiva, na palavra que já existe. Por exemplo, eu tenho a palavra feliz. Feliz, a palavrinha do meio, feliz. É uma palavra primitiva. Eu coloquei um elemento antes de feliz e coloquei outro elemento depois de feliz. Como é chamado esse elemento que eu coloquei antes de feliz? Prefixo. Depois de feliz, sufixo. Então, derivação prefixal e sufixal, porque tem os dois ao mesmo tempo na palavra. Ou seja, ficou o quê? Infelizmente. Tá certo? Isso aí chama o quê? Derivação prefixal e sufixal. Outro exemplo, em mais pobre, mais ser. Que fica o quê? Empobrecer. Eu coloquei o prefixo, que é o em, e coloquei o sufixo, que é o ser. Que fica o quê? Qual é a palavra primitiva? Pobre, pobre. O que foi que eu acrescentei antes e o que foi que eu acrescentei depois? Eu acrescentei antes em e acrescentei depois ser, que ficou o quê? Empobrecer. Então, isso chama de derivação prefixal e sufixal. Tá certo, gente? Deu para entender a aulinha de hoje? Vocês são muito inteligentes, vocês já entenderam. Eu gostaria, como os slides são tão pequenininhos, copie no caderno de vocês, para vocês estudarem. Porque lá no livro de vocês está tão resumido. Aí vocês colocando essas regrazinhas aí, gente, olha, vocês vão aprender assim mais rápido possível. Vocês já aprenderam com a explicação de hoje. E quando vocês pegarem, copiar esses slides assim no caderno, para vocês ficarem estudando, gente, ó, vai ficar 10. Então, chegamos ao final da nossa aula de português de hoje. Nós falamos de que hoje, gente? Prefixo, sufixo, derivação prefixal e sufixal. E esse conteúdo está na página 58 e 59 do livro de português de vocês. Então, aqui um abraço virtual da professora Leda. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de português. Tchau, gente!